FIA Business School e FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa, apresentam FIAcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FIAcast, o podcast da FIA, referência em negócios no Brasil e no mundo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre inovação, Deep Tech e neoindustrialização. Eu sou a Aline Pimentel e quem estará conosco aqui nesse episódio é o professor Moacir de Miranda, coordenador da FIA e professor da USP, e a Aline Figlioli, consultoria sênior em inovação da FIA. Sejam muito bem-vindos, professor e Aline. Obrigado, Aline. Prazer enorme estar aqui com você. E com a sua xará, Aline Figlioli. Exato. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, então eu vou começar pedindo para que a gente apresente um pouquinho os termos do episódio de hoje, né? Professor, o que seria essa inovação Deep Tech e a neoindustrialização? Então, Aline, a inovação Deep Tech é toda aquela inovação que surge a partir de pesquisa científica e tecnológica, né? E essa inovação, ela pode surgir através de startups, de empresas de base tecnológica nascentes, ou pode surgir no ambiente corporativo também. Ela inclui temas que todo mundo conhece, ela inclui a inteligência artificial, machine learning, blockchain, inclui a bioeconomia, inclui a descarbonização, inclui as agtechs no ambiente de negócios. Ela não inclui aquilo que não tem um desafio tecnológico ou científico por trás, né? Por exemplo, uma loja de hambúrgueres é uma inovação, pode ser uma inovação, mas não é um desafio científico ou tecnológico. Eu queria que a Aline Figlioli falasse um pouco sobre a neoindustrialização. Então, o governo lançou recentemente uma política, que se chama Nova Indústria Brasil, NIB, que é uma política industrial que visa estimular o desenvolvimento até 2033. E para isso, o governo estabeleceu uma série de missões para vários setores chaves estratégicos da economia. A gente tem 6 missões, então a gente tem desde missões que atendem ao agro, que são as cadeias agroindustriais sustentáveis, até a missão 6, acho que a gente pode falar um pouquinho mais durante o programa, mas até a missão 6, que trabalha tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacional. Então, essas 6 missões, elas vão guiar os investimentos para a inovação, e aqui a inovação é nosso foco, uma vez que a gente está tratando de Deep Techs, vão guiar os investimentos, e as subvenções e outras políticas, que vão catalisar o atendimento a essas 6 missões. Tá certo. Como então que o Brasil está conectado com esses termos no momento, A gente vai falar um pouquinho mais dessa nova política que o governo lançou, mas gostaria de entender um pouquinho melhor como que vocês entendem essa conexão do Brasil com esses termos. Então, o que acontece? O ecossistema brasileiro, na minha opinião, ele atingiu a sua maturidade, Pra você ter ideia, desde 2018, o Brasil foi capaz de criar 32 unicórnios, que são startups com valor de mercado acima de $1 bilhão. Nós ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia, Então o Brasil tem criado muitos unicórnios, e isso é importante por quê? Porque o unicórnio, na verdade, é só a ponta do iceberg, Ele mostra um ecossistema maduro, potente, robusto. Desses 32 unicórnios, nenhum deles é Deep Tech. E as nossas pesquisas estão mostrando que teremos em breve unicórnios Deep Techs também, e uma grande onda de startups de Deep Tech vem crescendo aí dentro das universidades, do centro de pesquisa e assim por diante. Então, é um momento muito importante para o Brasil, essa inovação de base tecnológica, chamada Deep Tech. É importante ressaltar um termo que o professor Moacir colocou, que são os ecossistemas de inovação. As Deep Techs, em especial, elas dependem de ecossistemas robustos, e ecossistemas são compostos por uma série de atores que precisam se conectar. E eu estou falando aí desde os pesquisadores da academia, com investidores, pessoas que têm a possibilidade de apoiar o investimento desde o nascimento até estágios mais avançados dessas startups, e, obviamente, as grandes empresas. Então, quando a gente fala de ecossistema, eu falo quase uma floresta capaz, com todos ali os seus componentes capazes de levar e catalisar esse surgimento de Deep Techs dentro aí desse ambiente. Aline, você mencionou, sobre o lançamento recente dessa nova política industrial que o governo lançou. Como que vocês avaliam esse contexto, O que é exatamente isso para quem não teve acesso a essa informação?
Bom, essa nova política, como eu disse, ela está distribuída em alguns setores estratégicos, né? Então, para cada setor estratégico existem mecanismos específicos, né, e metas específicas. Então, é importante dar uma olhada, né, nessas metas, e elas estão disponíveis lá na página do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios e Serviços. Por exemplo, né, a missão 1, ela visa apoiar cadeias agroindustriais sustentáveis e tem como áreas prioritárias, por exemplo, biofertilizantes. Esse é um assunto que vem sendo tratado já há bastante tempo, onde o governo já tem uma política, né, de bioinsumos e fertilizantes, e por isso quem tem uma startup ou desenvolve pesquisa nessa área é muito relevante que preste atenção nessas políticas de apoio. Os investimentos para essas missões vêm da onde? Vem normalmente para a inovação de 3 fontes, que são as Embrapis, o BNDES e a FINEP. A FINEP normalmente são recursos não reembolsáveis, existem também recursos reembolsáveis quando são empresas, obviamente, o BNDES, que é basicamente crédito, e o terceiro, que são Embrapis, que é um modelo muito diferente, né, que também não é tão recente, mais obviamente, mas que está funcionando e tem a possibilidade de conectar fortemente aquilo que a academia desenvolve e aquilo que as empresas têm desafios tecnológicos relevantes. Então, existem Embrapis, unidades Embrapis, Empresa Brasileira de Inovação Industrial. Essas unidades da Embrapi, ela tem essa possibilidade de fazer essa conexão já com financiamento próprio descentralizado. O importante destacar também o valor dos recursos, né? Estão alocados 300 bilhões de reais, né? E desses 300 bilhões, já tem 100 bilhões que já são efetivamente alocados em projetos em curso. Ainda tem mais 200 bilhões, e tem muito a ver com aquela perspectiva do Estado aí, induzindo e reforçando áreas estratégicas, né? No caso, as missões que a Aline falou, né? Agronegócio, a missão 1, saúde, missão 2, cidades sustentáveis e infraestrutura, missão 3, transformação digital, missão 4, bioeconomia e descarbonização energética, missão 5, e defesa, missão 6. Então, me parece que são áreas que realmente são muito estratégicas e faz muito sentido esse investimento. Essas missões que vocês mencionaram, elas já seriam as metas que a indústria deveria atingir para que a gente esteja dentro de um desenvolvimento ideal? Se não, quais seriam, né, essas metas? Olha, as missões, elas são os grandes objetivos estratégicos a serem alcançados, né? Por exemplo, a descarbonização da economia. Então, a meta é reduzir a emissão de poluentes, transformar um agronegócio também mais sustentável. Grandes objetivos desdobram em iniciativas estratégicas, e cada uma dessas estratégicas tem metas. Então, até 2025, nós queremos reduzir nossa emissão em tantos por cento nesse setor, naquele outro setor. 2026 é outra meta. Você até chegar na meta em 2033, que está alinhado também com os ODS das Nações Unidas, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, há uma amarração entre essas iniciativas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os compromissos assumidos pelo Brasil dentro desses acordos internacionais, e tudo isso está amarrado dentro dessas iniciativas fomentadas por esses 300 bilhões da nova indústria Brasil. Um outro exemplo que a gente pode citar, né, até para tangibilizar aquilo que o professor acabou de explicar, por exemplo, né, a meta 2, que é de saúde, que tem a ver com reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde. Essa é a missão, né? Qual que é a meta? Uma das metas, tá? É ampliar a participação da produção do país de 42% para 70% das necessidades em medicamentos, vacinas, equipamentos, dispositivos médicos. Essa é uma meta a ser atingida. E para isso ali foram definidas as áreas prioritárias. Então esse é o arranjo, né? A forma de conectar qual é a grande missão direcionadora, né? Qual é a meta, que também vai ali direcionar investimento, e qual é a área para onde esse investimento vai ser direcionado também, né, no final. E Aline, a gente consegue trazer aqui então para os ouvintes essas principais metas que o governo colocou com dados?
Bom, todas elas estão, obviamente, são muitas, né? Mas todas elas estão muito claramente detalhadas no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, mas as missões, por exemplo, essa da que eu falei, né, que é da saúde, ela trata a vulnerabilidade do SUS, então é um dos grandes marcos aqui dentro dessa meta, que é o aumento da produção no país, para todo o complexo da saúde, né, de nacionalizar essa produção de 42% para 70%. Se a gente olhar lá para o agro, existe uma meta muito significativa, que é, por exemplo, aumentar de 18% para 70% a mecanização dos estabelecimentos da agricultura familiar. No caso 3, né, quando a gente olha lá para as cidades, bem-estar nas cidades, tem uma meta muito interessante, que é reduzir em 20% o tempo de deslocamento da casa para o trabalho. O que a gente consegue observar, né, já olhando para essa meta, a gente consegue observar quão importante, quão necessárias serão as Deep Techs, quer dizer, tecnologias que possam efetivamente produzir esse resultado. Porque com o processo atual, né, somente com as tecnologias que a gente tem atualmente, não é possível que isso aconteça, né? Criação de bairros onde existam infraestruturas locais pode ser uma das soluções, mas sem Deep Techs que possam trabalhar efetivamente a logística e prover os serviços que vão levar a esse resultado é quase impossível. Então, fazendo uma conexão entre as Deep Techs e já essa meta estabelecida, a gente consegue ver, né, quão relevante é uma nova solução para o atingimento dessa meta dentro da missão de cidades. Mas, obviamente, se a gente olhar para cada uma das outras missões, essas metas também estão todas presentes ali, né? Então, também para segurança, transformação digital e bioeconomia e sustentabilidade, que o professor Moacir já tratou aqui. Moacir, como que a FIA já vem trabalhando com essas questões de inovação, né, dentro da indústria? Vocês também estão envolvidos aí com um evento que a FIA está apoiando. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. A FIA está envolvida de diversas formas, né? Todos os projetos que estamos tocando no momento na área de consultoria estão alinhados com esses objetivos estratégicos e com essas missões. Então, por exemplo, se nós tivermos, não vou nem citar casos reais, mas vou dar casos potenciais ou fictícios. Se a gente está fazendo um trabalho com a Secretaria da Agricultura ou com o Ministério da Agricultura, nós vamos trabalhar no sentido de fomentar uma agricultura mais inovadora e mais sustentável, para que o Brasil assuma uma posição de liderança global como líder em agricultura inovadora e sustentável. Se nós estamos trabalhando no Ministério da Saúde, em alguma Secretaria de Saúde, nós vamos nos esforçar para que essa saúde seja também inovadora, digital, de forma a escalar e atender o máximo possível de pacientes, né, no caso, os próprios cidadãos brasileiros, e ter uma escalabilidade, uma dimensão que possa atender os 220 milhões de brasileiros, né? E isso você não consegue fazer sem tecnologia e sem inovação, né? Se você está trabalhando com qualquer outra empresa de qualquer setor, a gente está sempre fomentando com eles a preocupação com a transformação digital, a importância de desenvolver as competências em negócios digitais nos funcionários de empresas públicas, privadas, que nós atendemos, e também os compromissos com a ESG, né, com a sustentabilidade. Então, a FIA trabalha bastante alinhado com isso. E a FIA também é uma patrocinadora, né, apoiadora principal do evento o SciBis, que é o Encontro de Ciência e Negócios, que tem sido organizado pela Universidade de São Paulo desde 2018. É um evento que tem crescido. Ano passado nós tivemos mais de 3 mil participantes, tivemos mais de 200 painelistas, mais de 20 keynote speakers internacionais, mais de 100 startups fazendo pitch para mais de 50 investidores e tecnologias sendo apresentadas não só da Universidade de São Paulo, mas também da Unicamp, da Unifesp, do IPT, do Instituto Butantan, e com parceiros do setor privado, como a Plug and Play, a Sousa Open Innovation Corporation, uma empresa de inovação israelense, o Sebrae, que é um parceiro muito importante também no SciBis, né, através dos seus programas Sebrae for Startups e o Sebrae Catalisa, dentre outros. Eu vou provavelmente cometer injustiças aqui, já estou cometendo, porque são bem mais apoiadores, né? Mas tudo isso com a USP e a FIA na liderança, né? A FIA
tendo aquela parceria. Eu diria que, fazendo uma brincadeira, né, a USP é a ciência, né, a FIA é o negócio, né? Então o SCI de Science é a USP, o BIS de Business é a FIA, então é SciBiz, né? Science and Business. E vale completar aí, né, professor, que o evento, ele se organizou, inclusive, com os temas vinculados às missões. Então, o primeiro dia do evento, que vai do dia 17 ao 21 de junho, ele é todo vinculado à missão 1, que é a do agro. Então, os painéis que ali estarão, as startups que se apresentarão na feira e também as tecnologias que estarão no showroom, elas têm essa orientação para o agro, né, para o alcance dessas missões. A mesma coisa acontece na terça-feira com o tema que é a saúde, na quarta o tema que é cidades e infraestrutura, na quinta a transformação digital e a segurança nacional, e na sexta, por fim, com o tema bioeconomia e sustentabilidade. Então, esse evento, o SciBiz, ele conecta, né, com suas diversas verticais, todo esse ecossistema, trazendo aí uma série de startups, investidores, corporações, pesquisadores, para robustecer ainda mais esse ecossistema, que é onde essas deep techs têm a chance de florescer. Muito bem, fica aqui o convite. Então, trazendo um pouquinho para o nosso cenário de emprego e renda, falando um pouquinho dessas metas, eu trouxe aqui um recorte de uma das matérias que saiu quando o governo falou sobre esse tema, que é: a margem de preferência permite que a administração pública priorize em compras e contratações produtos produzidos no Brasil, com o objetivo de aumentar o emprego e a renda e fortalecer a inovação e a indústria brasileira. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse recorte. Como que a gente pode interpretar isso nesse cenário? Aline, é uma questão bem interessante, né? Esse semestre eu estava na minha disciplina de Estratégia e Inovação no mestrado e doutorado da USP, e um dos textos que nós trabalhamos foi o livro O Estado Empreendedor, da professora Mariana Mazzucato. Num dos capítulos do livro, ela trata, é um capítulo dedicado integralmente ao caso do iPhone. E ela mostra como todas as tecnologias habilitadoras do iPhone foram desenvolvidas pelo Estado americano, através da NASA, através do Exército, através da Marinha, apoiados pela National Science Foundation e assim por diante. Um dos casos, uma dessas coisas que ela cita também é, por exemplo, a condição que se colocou, o momento que se deu no governo da Califórnia para que todas as escolas públicas da Califórnia adquirissem os produtos da Apple, por entender que a Apple era uma organização muito importante para o crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico, geração de emprego para a população. Então, estou falando, dando exemplo talvez do país que seja conhecido como o paradigma do capitalismo global e a região que é o suprassumo da inovação tecnológica, né, que é o Vale do Silício, e onde existem essas políticas da interação entre empresas e governo, né? Aliás, a gente acredita muito nisso, né? Nesse ano, no SciBiz, a gente está trazendo junto também a 22ª Triple Helix Conference, a conferência que o ano passado aconteceu em Barcelona, o ano anterior foi em Florença, e a Triple Helix propõe exatamente isso, que na economia do conhecimento, a inovação deve ser propelida por uma hélice que deve trabalhar em conjunto, o governo, a indústria e a universidade. Então é importante que o governo dê esse estímulo para que a indústria se fortaleça, a indústria se mostre competitiva, não só localmente, quanto globalmente. Nós gostamos bastante dessa abordagem aí, acreditamos que é pertinente e faz sentido e, aliás, está alinhada com as melhores práticas internacionais. Aline, entrando um pouquinho mais no cenário das Deep Techs, como que se configura hoje o cenário dessas startups no Brasil? A gente falou um pouquinho lá dos ecossistemas, né? Mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho melhor sobre isso. Ainda existe no Brasil, Aline, uma dificuldade de se mapear todas essas deep techs existentes, né? A gente tem aí alguns dados que você entrar na internet hoje vai achar ali que são 101, por exemplo, deep techs em vários setores. Então, na verdade, existe várias ainda que estão ocultas nesses ecossistemas e que trabalham com tecnologias relevantes da academia, mas que não aparecem em lugar nenhum, né? Então, o SciBiz se propõe também a ser esse elemento, não só enquanto evento, né? Mas o SciBiz enquanto plataforma de conexão desse mundo da inovação em Deep Techs com negócios. E aí eu vou ter condições de responder esse panorama com muito mais certeza
depois, quando a gente tiver esse mapeamento nosso, junto com os nossos parceiros já realizados. Mas hoje a gente ainda vê várias dessas empresas, né, dentro dessas 101, com empresas pequenas, como o professor falou, ainda não como unicórnios, né, não valorizadas para se tornar um unicórnio, mas que, né, então com esse auxílio desses financiadores, a gente pode tentar catalisar o crescimento delas. Deep Techs são diferentes daquilo que a gente fala de Shallow Techs, né? Elas não são apenas um software, um app para aplicativo, não é isso. Muitas delas levam anos para serem desenvolvidas, porque precisam de pesquisa que também levam anos para serem validadas. Então, essa é a diferença. Você vai ter ali um investidor que tem uma capacidade maior, né, de investimento durante vários anos. Então, as fases de desenvolvimento dela também são mais demoradas. Então, por exemplo, um programa de aceleração de 6 meses, para uma Deep Tech, obviamente, na maioria das vezes, não faz sentido nenhum, porque para ela não vai conseguir ser acelerada, porque o negócio dela, naturalmente, tem um tempo de desenvolvimento, um período de maturação maior do que esse. Agora, não quer dizer que dentro do ecossistema orquestrado, né, quando eu falo orquestrado, é que existam organizações que consigam se envolver e ali observarem todos os momentos de desenvolvimento desse tipo de negócio, não consigam entrar nesses momentos e auxiliar essa Deep Tech a crescer. Mas, obviamente, todos têm que ter a ideia do que é necessário para essa Deep Tech crescer e o tempo que isso leva para maturar. Então, investidor que está acostumado a ter retorno muito rápido com investimento que ainda está numa fase, para startup que ainda está numa fase de validação de conceito, não é o investidor para a Deep Tech, né? Então, ainda pensando que os recursos para uma Deep Tech, demandados para a Deep Tech, não são os mesmos que são demandados por empresas com tecnologias assim, rapidamente escaláveis, né? Alguns apps, não é esse o caso. Normalmente, os investimentos para uma Deep Tech são de milhões logo de início. Então, esse ecossistema tem as suas peculiaridades, né? Não é o mesmo e a gente precisa entender as fases de desenvolvimento das Deep Techs, entender essa natureza de ação e de atividade de cada ator e aí conseguir, então, enfim, levar isso a cabo, né? Achar que uma aceleração regular vai ter o mesmo efeito, né, em todos os tipos de techs, né, não é verdade. Uma shallow tech e uma deep tech são diferentes. Mas então a gente pode dizer que essas metas propostas pelo governo, elas vêm impactar esse desenvolvimento, sejam para as deep techs ou para outras áreas de inovação e tecnologia, né? Se a gente for considerar que as metas vão ser cumpridas, qual que seria então esse real impacto para esse desenvolvimento? Olha só, quando o Brasil entrou no negócio do etanol, ele não entrou porque a Shell ou mesmo a ESSO, ou etc., decidiram que deveriam entrar, né? Isso foi uma decisão estratégica do governo brasileiro de desenvolver um combustível baseado no agronegócio, onde o Brasil é uma superpotência global e que tem um caráter já de sustentabilidade. Então, quando o governo direciona esforços e aloca recursos dessa magnitude, nós estamos falando aqui de 300 bilhões de reais, que são 60 bilhões de dólares, que é um valor expressivo em qualquer lugar do mundo, isso impacta porque direciona comportamento, direciona investimento. Desses 300 bilhões, 80 bilhões, por exemplo, são não reembolsáveis. Então, vão ser recursos investidos em pesquisa que, por exemplo, o investimento de risco não vai fazer. É o que a Aline estava falando antes. O investidor não vai colocar 80 bilhões de reais para fazer pesquisas que não sabe quando vai ficar pronta, quando vai dar certo, se vai dar certo ou não. Mas, assim, a ideia é que quando você investe para melhorar o SUS, você investe para descarbonizar a economia, quando você investe para ter um agro sustentável e inovador, quando você investe na transformação digital de pequenas e médias e grandes empresas, você induz comportamento. Por exemplo, imagina você hoje é um aluno lá da USP, ou do Mackenzie, ou da PUC, ou de qualquer universidade. Pô, eu posso montar uma startup que tem 80 bilhões de reais que eu posso pegar, que eu não vou ter que pagar juros, não vou ter que devolver o dinheiro, não vou ter que fazer nada para desenvolver a minha própria empresa. Pô, eu também quero, né? Então, as pessoas se mobilizam, né? Quando esses estímulos ocorrem, né? Então, o governo induzindo, digamos assim, o capitalismo, né?
Por isso que a Mariana Mazzucato chama de Estado empreendedor, né? Que é onde o governo induz o empreendedorismo, induz e fomenta, criando indústrias em setores inteiros. Setores vão ser criados, entendeu? A gente está discutindo agora na Universidade de São Paulo a questão do agronegócio conectado, a conexão no agronegócio, né? Se você tem recursos para isso, vai ter muita gente investindo em forma de conexão do agronegócio. Todos os equipamentos do agronegócio precisam estar conectados a uma rede, precisam estar conectados com IoT, internet das coisas, precisam estar todos conectados, integrados para decidir o melhor momento da colheita, o melhor momento do plantio, o melhor momento da irrigação, o melhor momento do solo. Tudo isso tem que ser conectado, informatizado e digitalizado. E se você tem recursos para isso, o investimento, as pessoas vão criar negócios nessas áreas. E complementando, professor, até para dar um exemplo, né? A gente fala de startups, mas também vamos falar de grande empresa, né? Então, a startup, nas Embrapis, ela pode acessar, por exemplo, uma pesquisa que para ela seria impossível, né, de ser realizada sozinha, né? Porque não tem nem recursos de todos os tipos, capital humano, equipamentos, enfim, competências, e pode acessar as Embrapis. O mesmo pode fazer uma grande empresa que é facilitada, né, que pode, uma vez que a relação universidade-empresa não é necessariamente algo simples de ser realizado, que vem melhorando durante os anos, mas a gente tem aí a Embrapi facilitando não só o recurso que está lá, mas facilitando a burocracia do processo, que é outro desafio, né, nessa relação e que está sendo ultrapassado aí com os processos estabelecidos por meio desse mecanismo, né, de descentralização de recursos e, ao mesmo tempo, padronização de processos para que essas unidades credenciadas possam oferecer serviços de uma forma mais facilitada, né, junto a essa relação direta com grande empresa, por exemplo. Muito bem. Bom, o nosso papo já está indo aqui caminhando para o final, mas eu gostaria de saber onde que os nossos ouvintes podem se informar mais sobre esse tema, né, tanto no site da FIA, o que vocês podem orientar sobre isso? Olha, eu vou convidar os ouvintes a participarem do 7ª SciBiz Conference, que vai acontecer de 17 a 21 de junho no campus da Universidade de São Paulo. Nós vamos ter 5 dias de eventos muito ricos, muita discussão importante, vai voltar o presidente da FINEP, o presidente da Embrapi, presidente da Amprotec, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estarão CEOs de empresas. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito rica para todo mundo se inteirar. Teremos oficina da FAPESP, principalmente do PIP, para ajudar, ensinar as empresas, ensinar as pessoas a montarem as suas startups de base tecnológica. Vamos ter apresentação de startups, uma delegação de mais de 30 pesquisadores chineses, uma delegação de quase 30 pesquisadores nigerianos, fora os americanos e europeus que vão estar aí em grande ponto. Então, eu convido, vai ser uma semana, uma imersão muito rica, e quem quiser tomar um banho aí de Deep Tech na industrialização, SciBiz na veia, de 17 a 21 de junho na Universidade de São Paulo. E esse evento acontece anualmente, né, professor? Então, quem perder esse ano tem a chance de assistir o próximo em 2025, né? Aí vai ser o 8º SciBiz. Obviamente, o site vai ficar rodando durante o ano e as programações vão sendo atualizadas. Além disso, a gente tem, obviamente, todos os sites oficiais, né, do Ministério do Desenvolvimento, Embrapi, FINEP e BNDES, que trazem essas informações que a gente compartilhou. Qual que é o site do evento, Aline? É scibizconference.com.br. Então, repetindo, scibizconference.com.br, scibizconference.com.br. Muito obrigada, gente. O nosso papo hoje vai ficando por aqui. Moacir Miranda, muito obrigada pela sua presença. Foi realmente enriquecedor. Obrigado, Aline. Obrigado pela oportunidade. Satisfação enorme estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Um abraço a todos e a todas, principalmente. E a Aline Figlioli também, muito obrigada por participar aqui hoje do FIAcast. O prazer foi meu, Aline. Espero uma próxima chance. E o nosso papo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e contem com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para sua empresa. Saiba mais em fia.com.br. A gente fica por aqui. Até a próxima FIAcast. Tchau, tchau.
Conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br.